de apresentar a psicóloga Paula Teixeira Andrade Souza. A Paula, ela é psicóloga com formação na PUC de Goiás, especialista em psicologia clínica hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre em psicologia experimental pela USP, e ela é membro voluntário do nosso grupo desde o final do ano passado, do grupo técnico de cuidados paliativos aqui do HU. E ela vai falar um tema super importante para a gente hoje, né, que é a comunicação entre equipe e paciente e familiares em cuidados paliativos. Então, Paula, gostaria de te dar as boas-vindas. Fique à vontade, a palavra está com você. Obrigada, Carla. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar falando hoje com vocês sobre um tema fundamental na prática hospitalar, né, na prática em cuidados paliativos. No decorrer da palestra eu não vou estar vendo vocês, então a gente pode conversar no finalzinho também para dúvidas, eu estou à disposição. Bom, o tema de hoje vai ser sobre a comunicação entre equipe, pacientes e familiares em cuidados paliativos. Aqui eu trouxe um roteiro de apresentação de tudo que a gente vai conversar hoje. Vamos discutir, então, o que é cuidado paliativo, os instrumentos mais utilizados em cuidados paliativos, dentre eles a comunicação adequada, o que é comunicação terapêutica e qual sua importância para os cuidados paliativos, conspiração do silêncio, comunicação entre equipe multiprofissional, paciente e familiar, então a gente vai abranger alguns temas, como o impacto dessa comunicação para a qualidade do tratamento, o que é cuidado, né, como demonstrar atenção, cuidado e empatia, como se comunicar com pacientes e familiares, comunicação de más notícias e protocolo Spikes, e também sobre reunião familiar, como planejar e como executar. O cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer uma identificação precoce, uma avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Consiste em medidas terapêuticas sem intenção de cura, que objetivam diminuir os efeitos negativos da doença sobre o bem-estar do paciente. A atenção é voltada ao paciente, entendido como um ser ativo, com direito à informação e autonomia para as decisões a respeito de seu tratamento. E não se trata de desistir daquele paciente. Muito pelo contrário, se trata de zelar pelo conforto e bem-estar, de forma complementar, muitas vezes, à própria. Tem mais nada a ser feito por ele. Então, as práticas no final de vida devem priorizar o interesse do paciente, respeitando seus sentimentos, os desejos de seus familiares, assim como obter uma adequada comunicação entre todos envolvidos no processo. E para que esse processo de fato aconteça, é necessário o trabalho de uma equipe multidisciplinar que vise a melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Dentre os instrumentos mais utilizados pelos cuidados paliativos, a gente tem a comunicação adequada, que tem o objetivo de ajudar a humanizar o processo em todas as etapas. É importante também a avaliação do paciente com o objetivo de auxiliar em tomada de decisões, métodos eficientes para o controle de sintomas em todas as etapas, atenção a familiares, né, que são parte fundamental do tratamento também, auxiliando na compreensão do processo de adoecimento, diminuindo o impacto sobre o sofrimento associado ao tratamento, ou até mesmo a perda da pessoa querida. Bom, e quando a gente está falando de comunicação aqui hoje, a gente está abrangendo o paciente, a família e uma equipe multiprofissional. E essa equipe ela é composta por um conjunto de profissionais, cada um com a sua especialidade, com o seu conhecimento, e que devem trabalhar juntos em prol do paciente e da família, visando um cuidado integral, acolhedor e de qualidade. Então aqui eu trouxe, por exemplo, alguns profissionais, né, que devem compor o time de equipe de cuidados paliativos. Um nutricionista, um médico, um assistente espiritual, um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro, assistente social e terapeuta ocupacional.
Então, hoje a gente vai conversar sobre a comunicação entre esses três polos, né? Então, aqui, deixa eu colocar um laser aqui pra gente. Aqui. Então, essas setinhas, elas implicam um direcionamento da comunicação, né? Então, a gente tem uma comunicação entre a própria equipe da saúde, a própria equipe multi, tem uma comunicação entre os próprios familiares, e tem essas setinhas aqui, por exemplo, essa que vai da família para a equipe, né? Que implica, então, nas informações que a família deve repassar para a equipe sobre o paciente, sobre o movimento, né, que a própria família está fazendo nesse processo de tratamento, que são importantes, né, no decorrer do próprio tratamento. Então, o direcionamento da seta, ela indica quem vai propor, né, essa comunicação. Então, da mesma forma, essa setinha daqui, que está partindo da equipe para a família, significa, então, nas informações, né, na comunicação que deve ser feita para a família, essa daqui na comunicação que deve ser feita para o paciente. E hoje a gente vai focar justamente nessas, né, focando nesse polo aqui, que é da equipe multiprofissional, como que ela deve se organizar para passar essa comunicação, e como essa comunicação pode ser transmitida de forma efetiva, de uma forma adequada, para o paciente e para a família. E o que é comunicação? A comunicação, a comunicação vem do latim, de tornar comum, compartilhar, né? E envolve uma transmissão de mensagens, de trocas de informações que tem um emissor e alguém que está recebendo essa mensagem. Mas a comunicação também envolve muito mais do que uma troca de informações. Então, ela abrange também a percepção, a compreensão e a interação. E um dos principais meios de tratamento nos cuidados paliativos é o próprio diálogo, que deve ser franco e direto entre todos, na relação entre equipe, paciente, equipe com a família e própria equipe. E é por meio dessa comunicação que as pessoas vão expressar o que elas são, relacionar-se, expor demandas referentes ao tratamento, satisfazer suas necessidades. E essa interação, a forma como essa comunicação é feita, pode influenciar no comportamento, tanto da família, do paciente e da própria equipe. Então, a comunicação é um instrumento básico para o cuidado, e envolve orientar, acolher, informar, confortar, e é uma ação que deve ser planejada e individualizada. Então, a comunicação terapêutica, ela vem como uma habilidade do profissional de saúde necessária no contexto de cuidados paliativos, em que o profissional consegue utilizar o conhecimento sobre comunicação para ajudar a pessoa a enfrentar os seus problemas, a favorecer a criação de vínculos, assim como, muitas vezes, transmitir informações sensíveis e difíceis, né, de serem escutadas, evitando-se, assim, um efeito iatrogênico, né, que seria o resultado indesejável de uma ação prejudicial não intencional dos profissionais de saúde. Esse tipo de comunicação, ele facilita a identificação dos problemas existentes por parte da equipe e permite uma melhor assistência ao paciente. Porque o que acontece? Quando a mensagem não é transmitida de forma clara e objetiva, ou muitas vezes não adequada, o receptor, né, quem está ouvindo essa informação, seja ele paciente, família ou equipe, tende a não seguir essas recomendações, né, ou ter uma reação muito diferente do esperado. Então, pensando nisso, é imprescindível que as decisões tomadas pela equipe sejam transmitidas de modo consensual. Refletindo, consensual no sentido de refletir uma posição conjunta e não individual de cada um daqueles profissionais que eu apresentei para vocês, utilizando uma linguagem passível de compreensão, tanto verbal, né, por meio de palavras, quanto não verbal. Então, expressões faciais, gestos, toques, tudo isso compõe o que a gente chama de comunicação terapêutica. E é difícil realmente acolher a dor e o sofrimento de pacientes e familiares. Seria muito mais fácil a gente ser objetivo, técnico e prático. Mas, principalmente quando a gente fala de comunicação de notícias difíceis, a relação entre a comunicação verbal e não verbal
de forma atenta, cuidadosa, empática com o outro, pode alterar a forma como o paciente familiar vai receber aquela notícia que está sendo dada e como se dará o tratamento a partir disso. Frente a um processo de terminalidade mesmo, de vida, de fim de vida, ou o diagnóstico de uma doença incurável, tanto a família quanto os pacientes apresentam reações emocionais de ansiedade, de tristeza, de culpa, impotência, medo, raiva, né? E esses aqui são alguns exemplos de todo o conjunto de sentimentos que aparecem. E para resolver, né, para acolher tudo isso, é necessária uma comunicação eficaz. Por quê? A família, sentindo tudo isso, numa ânsia de proteger o paciente, né, vendo como um ato de amor mesmo, solicitam os profissionais da saúde para que eles não esclareçam toda a informação de diagnóstico, de prognóstico, né, estabelecendo assim o que a gente chama de conspiração do silêncio. Então, a conspiração do silêncio é um acordo implícito ou explícito por parte dos familiares, amigos e profissionais de saúde, ou que tem o objetivo de ocultar esse diagnóstico ou a gravidade da situação para o próprio paciente, né? Justamente gerado por essa crença de que dizer a verdade para um paciente em cuidado paliativo vai ser mais prejudicial para ele. Isso reflete também uma dificuldade por parte do médico e profissionais de saúde em geral, né, em transmitir esse tipo de informação, querendo também proteger os pacientes de um sofrimento que tal conhecimento provoca, né. E eles podem fazer isso minimizando a significância de resultados, de testes, de exames, ou até mesmo a verdadeira intenção terapêutica de tratamento. Né, uma outra dificuldade que a gente pode pensar é até mesmo a linguagem utilizada, né, uma linguagem ambígua, do tipo, você está progredindo, isso é positivo, isso é negativo, né, mas o que isso significa para quem está escutando aquilo, para quem já está em sofrimento emocional, para quem às vezes está internado e está vivendo um momento muito difícil da vida. Então, é difícil e acaba dificultando a compreensão e assimilação de toda a informação. Destacando mais uma vez a necessidade de sempre que uma comunicação for repassada, os profissionais verificarem, então, exatamente o que aquele paciente, o que aquela família entendeu, antes de sair do quarto, antes de sair de uma consulta. Aqui. Os problemas dessa postura, tanto de familiares quanto dos profissionais de saúde, é que, na verdade, no intuito de proteger, eles podem estar fazendo ao contrário, né? Podem estar privando os pacientes de oportunidade de fazer planos, de utilizar o tempo que resta para eles, de tomar decisões importantes, né? Que é completamente diferente da proposta de cuidados paliativos. Justamente um dos principais objetivos é promover a informação quando ela for desejada pelo paciente, tendo o desenvolvimento da autonomia, preservando e respeitando os valores e convicções dele. Então, em um momento em que as pessoas precisam de honestidade e apoio, enquanto tentam expressar os seus próprios pensamentos e sentimentos, sentimentos em relação a uma mudança, e a fazer decisões importantes, a conspiração do silêncio pode, na verdade, dificultar esse processo. Então, para diminuir a conspiração do silêncio, é necessário melhorar a relação dos profissionais de saúde com a família e com o paciente, humanizar o tratamento, melhorar a sensação de autocontrole por parte dos pacientes e familiares, que está relacionado também muito à autonomia, dar o poder para eles tomarem decisões importantes. Abordar as más notícias, notícias difíceis, sem pressa, entendendo como um processo, e que, como um processo, eles precisam ter a oportunidade de fazer perguntas, de tirar dúvidas, adaptando toda a informação que eles recebem à quantidade e qualidade de acordo com as emoções que eles estão sentindo naquele momento. Então, a comunicação eficaz, ela é um fator fundamental para o êxito do tratamento, pois ele pode influenciar na adesão terapêutica e no estado emocional de todos os envolvidos.
Então, como que a gente pode prevenir a conspiração do silêncio através de alguns pontos? Os profissionais necessitam ter uma base de comunicação eficaz, que considere o paciente como dono da informação e que ele decida sobre sua vida e como deve ser gerenciada a informação sobre si. Questionar se os pacientes desejam saber toda a verdade. Os profissionais de saúde também devem ter conhecimentos e habilidades necessárias para o manejo da informação e comunicação com o paciente em fase final de vida e seus familiares, sendo fundamental a promoção da autonomia. E quando a gente pensa em trabalho de equipe multiprofissional, multidisciplinar, é um trabalho complexo, né? Porque envolve vários profissionais da saúde e que eles precisam entender, né? Que na verdade é o trabalho em conjunto que vai fazer a diferença e que vai promover a qualidade daquele tratamento. Né? Então é um trabalho que depende da integração de diversos profissionais que têm diferentes saberes, informações e experiências. E é um processo que se constrói de forma compartilhada, dinâmica, e que acontece muito com base em erro e acerto, né? Você vai aprendendo a como lidar, como se comunicar com cada profissional. Então, os membros da equipe precisam saber ouvir o paciente e saber transmitir notícias ruins, numa linguagem acessível a todos. Porque, principalmente nessa fase do tratamento, as ações não terão mais um caráter curativo. Visando sempre a longitudinalidade e integralidade do cuidado, respeitando os valores éticos e morais. Então, é um cuidado centrado no paciente e não na doença. E aí a gente volta para uma discussão extremamente importante, que é a tomada de decisão de modo consensual entre a equipe. Né, onde cada um expõe e acrescenta o seu conhecimento, e a partir dessa junção de conhecimentos, a equipe vai tomar uma decisão conjunta, onde todos vão estar cientes do que, né, de como se dará o tratamento a partir disso. Então, eu trouxe um exemplo prático para a gente pensar juntos, né, em como que se daria essa comunicação de modo consensual ou não, e os impactos disso para a família e para o paciente. Então, aqui nós temos o paciente, tem a família que está acompanhando ele. É um paciente que chega no hospital, tá? Com um quadro de dispneia, uma falta de ar intensa. É um paciente que tem um diagnóstico de câncer, já faz o tratamento. E nesse exemplo em específico, ele chega com dispneia já em um processo ativo de morte. Certo. Nós temos uma equipe multiprofissional, então, que vai acolher e vai cuidar desse paciente. Porém, diferentes profissionais passam informações desconexas e orientações diferentes, vinda de diferentes profissionais, né, da equipe. Enquanto metade da equipe, por exemplo, passa a informação para o paciente e para a família sobre uma proposta terapêutica, né, num discurso de tentar salvar a vida daquele paciente, incluindo medidas invasivas, outros profissionais da equipe prezam por uma outra medida terapêutica, né, prezando a amenização dos sintomas, uma melhor qualidade de vida nesse processo. Como vocês acham que paciente e familiares vão se sentir vendo essa desconexão de informações entre a própria equipe? Eu não tô vendo vocês, mas se alguém puder abrir o microfone, dar, né, imaginar, assim, às vezes até passou já por uma situação como essa, como que vocês, como paciente e familiares, se sentiriam nessa situação? Com certeza eu ia me sentir muito insegura ser tratada por essa equipe, né? Primeira coisa. Entendeu? Perfeito. Provavelmente muitos sentimentos negativos relacionados ao cuidado que está sendo oferecido vai surgir, né? Dentre eles, a insegurança, o medo daquele tratamento, né? Como que aquela equipe está se preparando, se eu escuto de uma coisa, se eu escuto de uma outra. Então, os impactos são múltiplos, né? E dentre eles, então, a gente tem a desestabilização emocional do paciente e da família.
né? E principalmente o vínculo terapêutico e a confiança na equipe é abalada. E é interessante a gente pensar sobre isso, né? É claro que cuidado paliativo não é realizado somente em fase final de vida, né? Pelo contrário, é indicado desde o diagnóstico de uma doença crônica. Mas pensando nesse exemplo em específico, em situações cotidianas que muitos de vocês podem vivenciar no trabalho, enquanto profissionais de saúde que atuam em cuidados paliativos e que pegam, né, que passam e atendem casos como esse, em que lida com informações sensíveis, não se pensa muito no impacto daquilo que é dito, como é dito, para o paciente e para a família, né, principalmente numa situação de urgência. Mas é interessante a gente pensar que a forma como esse acolhimento foi dado, o tipo de orientação que foi repassada e a forma como foi estabelecida a comunicação influenciam também no processo de luto desses familiares. Contribuindo para um luto como um processo normal da vida, né, como a perda de alguém, um sofrimento realmente devido a essa situação de morte, mas também pode contribuir para um luto complicado. Então, o luto complicado, ele se caracteriza pelo sofrimento emocional, que é persistente e que impossibilita o indivíduo de retomar suas atividades diárias. Então, ele apresenta sintomas de ansiedade, depressão, baixa autoestima, isolamento, trazendo prejuízo significativo na qualidade de vida da pessoa, né? Sendo muitas vezes necessário acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, né? Então, aqui, a forma como essa comunicação e essas orientações são dadas, elas afetam e podem influenciar no luto complicado. Eu trouxe um exemplo aqui de fatores de proteção para o luto complicado. Então, o vínculo e relação sem conflitos e sem pendências entre familiares, comunicação aberta, satisfatória e adequada entre membros da família, que a gente pode ampliar também para entre membros da família e equipe, possibilidade de expressão de sentimentos relacionados ao processo de morte, percepção de morte sem dor e sem sofrimento, reconhecimento e validação da dor do outro e do processo de luto. Né? E por mais que aqui sejam coisas que estão muito relacionadas também à própria dinâmica da família, é papel da equipe ajudar e auxiliar nesse processo, identificar e promover situações de expressão de sentimentos mesmo, para que a gente consiga orientar eles a remanejarem toda essa vida, né, que está conturbada diante do tratamento, da gravidade que o paciente se encontra. Alguns fatores de risco, então, são a impossibilidade de se despedir do indivíduo ainda que em vida, ou de participar de rituais de despedida, antecedentes de múltiplas perdas e traumas, negação da possibilidade de morte, dependência emocional com o próprio paciente e existência de conflitos familiares, né? Aqui eu trouxe, assim, alguns exemplos, mas são vários os fatores, tanto de proteção quanto de risco. E a conspiração do silêncio, tanto a conspiração do silêncio quanto as informações desconexas entre equipe, contribuem para todos esses fatores de risco aqui. Então, para a gente fechar essa parte, né, da equipe ter uma orientação e ter uma comunicação de modo consensual, essa comunicação, ela melhora a qualidade da relação entre a equipe e do cuidado oferecido, promove confiança do paciente e familiares na equipe, o que afeta na forma como lidarão com o tratamento e com o fim da vida. Então, a integração de aspectos técnicos e interpessoais representa uma importante estratégia para o desenvolvimento de competências e habilidades de atuação. Pensando num cuidado, um cuidado efetivo, com conexão em relação às necessidades que o paciente apresenta, nós temos aqui, é necessário que a equipe aceite a história do indivíduo, com os sentimentos e as dificuldades que ele possui. Tenha curiosidade e interesse em saber o que ele te conta, né? Afinal de contas, é o paciente que conhece o próprio corpo, a própria história,
Aí não cabe a nós, como profissionais da saúde, pressupor muitas dessas respostas. Seja empático, aprenda a ouvir, acolher e respeitar os valores dos pacientes, familiares que sejam diferentes dos seus como profissional. E aqui eu tenho um adendo em relação a isso, né? Porque é de extrema importância o próprio profissional de saúde saber identificar o que o cuidar daquele paciente desperta em você. Né? Então, perceber se você sente raiva, se você gosta de cuidar daquela pessoa, se você sente satisfação, ou se é muito sofrido para você, né? Porque a partir da identificação de como você se sente, você consegue buscar ajuda e criar estratégias para você conseguir lidar com esses sentimentos e promover as mudanças necessárias, visando sempre um cuidado de qualidade, tá? Então, expresse emoções de maneira suave e conectada com o outro, buscando sempre prazer na relação com o cuidado, né? Mas ainda que esse prazer não exista, prezar sempre pelo um cuidado de qualidade. Então, aqui, como que eu consigo demonstrar atenção, cuidado e empatia, né? Pensando em aspectos técnicos de se comunicar com todos os envolvidos. Prestando atenção à comunicação verbal e não verbal do outro. Ouvindo sensivelmente o que é dito, esperando o outro concluir as frases e terminar o raciocínio dele. Verbalizar sensivelmente, identificando o contexto e sentimentos envolvidos. Repetir a informação pausadamente sempre que for necessário. Utilizar perguntas abertas para estimular a expressão de sentimentos, verbalização de medos e angústias e valorizar os sentimentos identificados. Estabelecendo, junto com o paciente, metas e planos de ação para atingi-los, né? Metas e planos de ação realistas com o nível, né, da doença, a progressão dessa doença. E valorizar todas as informações dadas pelo paciente e familiar. E é interessante a gente ver que todos esses aspectos, né, eles são fatores, na verdade, de proteção contra um luto complicado. E pensando em comunicação adequada, né, desde o início eu venho falando de comunicação adequada, mas o que é de fato, essa comunicação? É aquela que tenta diminuir os conflitos, os maus entendidos, né, atingir os objetivos definidos para a solução de problemas que são detectados na interação com as pessoas, né, nesse caso, com o paciente e com o familiar. Então, para emitir, né, para ter uma comunicação adequada, identifique-se. Então, fala o seu nome, fala a sua profissão, fala o objetivo dessa conversa, né? Qual que é o propósito? Tenha clareza quanto ao objetivo dessa comunicação. O que você quer extrair dessa conversa? O que você quer passar para esse paciente ou para essa família? Lembre-se sempre que a família e os familiares, eles podem estar vivenciando um momento muito difícil, talvez o mais difícil da vida deles. Então, é provável que eles estejam com medo, assustados. Então, é importante que você, como profissional, se mantenha calmo e legitime todos os sentimentos que a família ou familiar, ou o paciente ou familiar estão apresentando. Fite a pessoa nos olhos, cuide do seu tom de voz e fale pausadamente, que é a comunicação não verbal, né, que eu comentei um pouco anteriormente. Dando um pouco de tempo para que a pessoa possa absorver essa informação. Acolha as reações emocionais. Elas não são dirigidas a você, mas são fruto da situação que a pessoa está vivendo. E isso também é de extrema importância, né? Porque às vezes o profissional pode se questionar, né? Nossa, mas essa expressão de raiva, de agressividade, não era o que eu estava esperando com o objetivo da conversa que eu fui ter, né? Mas será que a gente sabe tudo que aquela pessoa está falando? Então, é importante dar esse momento de acolhimento também, por mais que a resposta que o paciente e a família tenha não seja a forma como você está esperando. Seja simples na fala, né? Seja claro. Então, evite ser prolixo e usar termos técnicos, independentemente do nível de escolaridade da pessoa que você está falando. Justamente por causa do processo de assimilação.
né? Pode ser a pessoa que for. Enquanto ela está numa situação delicada, num tratamento sério, com uma doença grave, muitas vezes internado, a assimilação de informações, ela vai depender de uma diversidade de fatores, tá? E tudo isso que a gente conversou pode influenciar na assimilação. Então, o quão mais claro e o quão simples você for com esse paciente, mais fácil ele vai conseguir assimilar tudo que está sendo dito. Evite delegar à pessoa uma decisão que não lhe cabe neste momento, né? Não é uma questão de escolha, mas uma questão de indicação médica. Nesse ponto, é claro que nada vai ser feito sem o consentimento do paciente, mas a questão aqui é de, às vezes, colocar uma decisão, impor uma decisão, talvez no momento não muito apropriado ou da forma não apropriada. Se a pessoa tiver argumentações diferentes da sua opção de tratamento, escute. É possível que elas contenham informações que podem lhe auxiliar a buscar um novo caminho e tomar uma decisão talvez mais prudente, repensando, né, diante das informações que você vai ter. Agora, pensando numa comunicação de má notícia, né? É muito comum que no contexto de saúde, os profissionais da saúde sejam as pessoas que vão dar, né, essa notícia e vão acolher as reações relacionadas a essa notícia. O termo má notícia designa qualquer informação transmitida ao paciente e seus familiares que implique, direta ou indiretamente, em alguma alteração negativa na vida deles. E por mais que não seja uma tarefa fácil, que não exista uma fórmula mágica, a gente tem o protocolo Spikes, que foi criado, assim, especificamente, inicialmente, para ajudar médicos nessas situações, né, de passar em comunicação de más notícias. Mas ele pode beneficiar a comunicação de profissionais de saúde de maneira geral, né? Então a gente vai repassar aqui esse protocolo, que tem o objetivo de recolher as informações do paciente, de transmitir as informações do profissional, de proporcionar um suporte e favorecer a colaboração do paciente no desenvolvimento de estratégias ou plano de tratamento. É um processo que consiste em 6 etapas. A primeira dela, né, é setting up the interview. Então, é planejar e você ensaiar essa conversa. Antes de escolha um local que possibilite alguma privacidade, né? Antes de você chegar simplesmente falando o que você quer falar. Então, avalie um local privativo, envolva pessoas importantes para o paciente. Procure sentar-se, né? Isso entra naquela característica assim de se manter calmo. Isso relaxa um pouco o paciente e demonstra que você não está com pressa de sair daquele lugar. Mantenha o contato com o paciente. Cadê? Mantenha. Ah, tá, é contato, desculpa. Mantenha um contato com o paciente, caso seja confortável para ele, né? Um contato visual, ou tocar no braço, como uma forma de acolhimento. E é claro que isso daqui, né, é uma orientação de como deve ser feito. Você pode reavaliar essas informações a depender do vínculo que você tem com o paciente ou com a família. Então, a segunda fase é perception, que é avaliar a percepção do paciente. Então, antes de falar sobre a doença ou, né, expor a informação que você quer, pergunta para o paciente o que ele sabe, o que foi dito para ele sobre a condição dele, sobre a doença, sobre o tratamento, o que ele espera, né, que aconteça dali para frente, porque assim você vai conseguir entender o que se passa na cabeça dele, as informações que ele já tem, e quando você for falar sobre a informação que você quer dar, você pode acabar corrigindo possíveis ideias incorretas, né, e moldando a notícia para que ela seja mais compreensível. Esse terceiro ponto, então, é obter o convite do paciente, né, em que sentido? Quando o paciente deixa claro para a família e para a equipe que ele tem vontade de saber tudo. Né? Então, ele recebe o cartão verde, assim, né? A equipe recebe o cartão verde para falar sobre tudo que acontecer, né? A verdadeira condição do paciente. Porém, quando o paciente não deixa claro a sua vontade de saber a informação, ou não quer saber, é válido que tanto o médico quanto a equipe questione, né, o que então que ele quer saber? Se ele quer saber alguma coisa, né, sobre os resultados, sobre a doença.
E se o paciente não quiser saber desses detalhes, né, é importante se deixar à disposição, se oferecer para responder qualquer pergunta que no futuro ele venha a ter, né, ou venha a ter interesse de descobrir, assim como também se disponibilizar para falar com parentes ou amigos. A quarta etapa é traduzida da forma dando conhecimento, né, oferecendo informações para o paciente. Né, então, avisar o paciente que você tem más notícias pode diminuir o choque da transmissão dessas notícias, né, e justamente facilitar o processamento e assimilação dessa informação. Né, então, informe o paciente sua condição, utilizando um vocabulário, novamente, que facilite sua compreensão e demonstre compaixão. Passe essas informações aos poucos e vai avaliando o grau de entendimento do paciente. Né, uma técnica que é muito utilizada é quando você passa alguma informação, nessa questão de ir passando aos poucos, né, você passa um tanto e você pergunta para ele, né, o que você entendeu do que eu disse? Dá a chance dele expor também e verbalizar aquilo que ele entendeu, porque pode ser compatível com o que você disse, mas ele pode ter entendido coisas completamente diferentes. A segunda etapa, né, então, é emotions, abordar as emoções do paciente com respostas afetivas também. Então, demonstrar compaixão, responder às emoções daquele paciente. Porque quando se escuta uma reação, uma notícia ruim, né, geralmente a resposta mais frequente é uma expressão de choque, de isolamento, de dor, de sofrimento. E nessa situação, a equipe pode oferecer apoio, pode oferecer solidariedade com uma resposta afetiva, né, propondo justamente espaço para que ele consiga expressar essas emoções. E a etapa final consiste na estratégia e no resumo de todas as outras, né? Então, caso o paciente queira e esteja preparado, apresente as opções de tratamento e compartilhe a responsabilidade de tomada de decisão. Né? E mais uma vez, não existe fórmula mágica. Né? Para dar más notícias, deve-se sempre entender o paciente, né? Usar uma comunicação acessível. E demonstrar compaixão não é dar falsas esperanças. Caso ele queira, seja claro ao falar do prognóstico, mas tenha em mente que sempre temos algo a fazer por aquele paciente, ainda que não seja a cura. E, então, né, em situações onde não há tratamento curativo, devemos oferecer conforto ao paciente e deixar isso claro para ele. E pensando ainda numa transmissão de uma comunicação, de má notícia, é comum serem feitas reuniões familiares, né, para que muitas dessas tomadas de decisões importantes no tratamento sejam tomadas. Né? Então, como planejar e executar, né, o que é uma reunião familiar? A reunião familiar é um instrumento terapêutico de cuidado caracterizado por um encontro pré-agendado entre equipe, paciente e familiar para discussão de diversos assuntos. Então, é um momento para compartilhar informações, decisões, ouvir a família, responder aos seus questionamentos, auxiliar na resolução de problemas e planejamento de cuidados, bem como oferecer um suporte sobre decisões de suspensão ou não de medidas invasivas. Essa reunião é um procedimento que se propõe a trazer segurança emocional, né, que percebe a disponibilidade da equipe de saúde para ouvir o que eles têm a dizer, para esclarecer as dúvidas, né, e reconhecer como parcela importante dos cuidados que aquela equipe está prestando, né, para o paciente e para a família. Então, as reuniões familiares, elas podem ser realizadas em diversas situações, com o objetivo de alinhamento de informações, para discutir diagnóstico e prognóstico, para discutir opções de tratamento, planejamento de cuidados, definição sobre instituição de medidas de suporte avançado, definição sobre cuidados de fim de vida, e que até mesmo familiares mais presentes no cuidado, que apresentem sinais de ansiedade ou insegurança, né, que isso acaba se refletindo ali em familiares que são muito solicitantes e muito questionadores com a própria equipe,
né? Então, faz parte de como medida da própria equipe, de organização da equipe multiprofissional, promover esse encontro para que todas essas questões possam ser amenizadas ou resolvidas, né? Então, algumas estratégias podem ser realizadas, e aí acredito que vai um conjunto de tudo aquilo que a gente já conversou hoje, como valorizar e respeitar a fala desses familiares, reconhecer as emoções expressadas, escutar ativamente e de forma empática, estimular e permitir a realização de perguntas, fornecer informações sobre o processo de luto, reconhecer alguns aspectos do funcionamento familiar, né? Então, auxiliar, o que auxilia a decidir, né, com quem que a equipe deve falar inicialmente, quem que não deve participar da reunião, como que essas questões vão ser apresentadas para a família, né? Então, essa análise ela deve ser feita e compartilhada anteriormente, sempre que possível por todos os membros da equipe que assiste o paciente, né? Então, a gente volta de novo para a discussão de o quanto que uma linguagem e uma comunicação adequada dentro da equipe reflete no tratamento como um todo. E é isso, pessoal. Aqui tem algumas referências. Aqui está o meu e-mail de contato para quem quiser tirar alguma dúvida ou conversar sobre. Fiquem à vontade. Obrigada. Paula, muito obrigada. Que ótimo. Muito bom. Espero que todo mundo aí tenha aproveitado bastante, né? Esse assunto me encanta. Super interessante. Você explanou aí com muita clareza. E tenho certeza que isso vai ser muito útil para deixar, né, também no nosso site, lá no nosso canal do YouTube, para todos os profissionais, né, da área da saúde, os estudantes, os residentes. Então, muito, muito importante falar sobre isso. A gente vai deixar alguns minutos aqui para tirar dúvidas, né, o pessoal aí que entrou bastante gente até. O horário, às vezes, não é um horário tão simples, né, Paula? Porque, às vezes, é um pouco mais final do dia tudo, mas entrou bastante gente. A gente pode deixar aberto aí alguns minutinhos, se alguém quiser tirar uma dúvida, comentar algum aspecto. Eu queria falar uma coisa, né, Paula, que você trouxe a questão da conspiração do silêncio, né? Eu discuto muito isso com os internos, com os residentes, e como isso continua acontecendo. É uma coisa assim que todos os dias as equipes fazem isso, principalmente quando a gente está falando do paciente idoso, né? Tem essa coisa que ninguém vai lá falar com o idoso lúcido, funcional, o que está acontecendo, vai falar com a família. E aí a família fica louca e não quer que fale com o idoso, aí cria, tipo, né? Isso aí todos os dias acontece em todos os hospitais e ambulatórios do Brasil. E como essa é uma questão muito complicada, né? O que eu sempre tento trazer para os internos, para os residentes, é assim, não crie o cerco. Agora, se ele chegou criado para você, a gente vai ter que, né, tentar dissolvê-lo. E aí eu queria perguntar para você, assim, que estratégia, né, você acha mais adequada para a gente dissolver esse cerco do silêncio que já chega formado para a gente? Eu acho que é uma questão muito pertinente, né? E como eu disse também, essa conspiração do silêncio traz muitos prejuízos para o tratamento. Eu acho que quando já chega para você, é importante que a equipe consiga identificar o que está acontecendo, né? Porque às vezes já chega e você já entra no embalo por já ser uma coisa que vem acontecendo e, né, tá tudo certo. Só que não. Então, identificando isso, o primeiro ponto é trazer para uma discussão interna da própria equipe, né? Olha, isso está acontecendo, existem prejuízos significativos em relação a essa forma de lidar com as informações. E a partir disso, definir em equipe como que essa comunicação vai se dar com a família. Porque sendo, né, a família que está ali detendo toda essa informação, escutar eles, né? Qual que é o motivo? Por que vocês acham que isso é melhor? Qual que é o histórico desse paciente? Né? Não que isso, assim, de alguma forma justifique, né, essa maneira de agir, mas assim, eles com certeza têm os motivos deles para fazer essa escolha, né? Então cabe à equipe como um todo organizar uma reunião, tentar entender essa forma de seguir com as informações e
principalmente expor os prejuízos que isso tem, sabe? Sensibilizar essa equipe, né, de tudo que aquele paciente está perdendo, né, a autonomia dele, né, é um paciente lúcido ali, com as funções cognitivas toda preservada, né, então, será que ele não tem a capacidade de tomar essa decisão? E a partir disso, ir conversando e entendendo isso com a família. Perfeito. É isso mesmo, né? Eu sempre dou essa orientação, né? Da gente tentar explicar todas essas causas, tudo isso que você está falando, mas tem famílias, né? Que mesmo a gente fazendo tudo isso, assim, são as minorias, né? Mas que são imbativas, que não querem, que briga, que aí começa a ser agressivo com a equipe, né? E eu falo, gente, por mais que isso aconteça, né? A prioridade ética é a gente informar o paciente se ele quiser saber. Então a gente tem que né, lembrar sempre dos nossos princípios éticos, né, Paula? Então, infelizmente, a gente vê muita gente que ainda acha que o idoso tem que ser poupado, né? Como se a gente conseguisse poupar alguém de um câncer ou de uma doença grave, né? Exato. E pensando nesse contexto, né? Tudo que eu falei, que eu trouxe para vocês hoje aqui, faz parte do trabalho da psicologia hospitalar, né? Da psicologia dentro da equipe. Né, tanto ensinar esses profissionais da saúde, promover treinamentos, quanto na prática conseguir promover esse diálogo. Né? Então, com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta? Será? Vamos ver aqui no chat. Não, tá todo mundo só elogiando bastante, viu, Paula? Foi muito legal, obrigada, gente. Paula, então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação. E eu te encontro já na reunião que a gente vai ter. Estou chamando a Paula para vários projetos. Obrigada, pessoal. Ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, Carla. Tchau, tchau.